Oi, gente, voltamos para mais um vídeo e hoje num lugarzinho super especial que eu gosto muito de fazer as minhas leituras. Tô aqui sentada numa cadeira de praia, numa sombra maravilhosa, e só quando eu sentei para gravar que eu me dei conta que a camiseta que eu tô usando já existe na minha vida há 15 anos. E aí eu fiquei pensando, uma coisa, assim, totalmente divagação. Não sei se na vida de vocês é assim também, mas as minhas roupas, elas existem há muitos anos, e como as coisas que eram feitas antes, elas eram feitas mesmo para durar, porque a gente tinha mais o hábito de passar de irmão para irmão e acabava que aquilo ia ficando realmente nesse lugar não só de partilha, mas de memória, porque inclusive eu comprei essa camiseta numa viagem muito especial e ela tá aqui com a gente até hoje. E eu sou muito mais dessa ideia das coisas permanecerem, das coisas simbolizarem afeto e serem âncoras mesmo de carinho no nosso dia a dia. E por falar nessas âncoras, aconteceu uma coisa na semana passada que mexeu muito com a minha cabeça, que foi ter ido à banca. Eu costumo ir nesse tipo de passeio, eu gosto bastante até hoje de folhear revista, de ver o que as pessoas estão destacando nas informações daquele mês. Ainda reforçando toda a conversa que a gente vem tendo sobre buscar tempos que sejam mais lentos, acho que a banca entra nisso, e por isso que ela está sendo tão extinta em todas as cidades. Mas eu fui comprar um gibizinho da Turma da Mônica para o meu sobrinho, que fez aniversário, e aí eu estava folheando, assim, como quem não quer nada, esperando alguma coisa acontecer, aí eu peguei o gibizinho para ler e eu fiquei completamente maluca. Porque foi muito gostoso voltar para esse universo que já fez parte da minha vida, mas não de uma forma muito intensa, confesso a vocês. Eu li pouco até na biblioteca, não tinha o hábito de colecionar, mas eu acho que depois de ter feito letras e de trabalhar com linguagem na escola, hoje eu consigo enxergar nesse material a sua importância e o seu significado, porque realmente formou gerações e gerações de leitores, mas é muito inteligente, é muito bem feito, é muito bem-humorado e eu amo coisas que tenham humor. Eu acho que o humor mexe muito com as palavras e para gerar o sorriso precisa ser muito bem feito. O que é super legal é a questão também da gente se ver dentro dos quadrinhos, porque tem vários elementos que são tipicamente brasileiros, e aí de repente você vê aquela diversidade nos quadrinhos com um referencial comum, que é aquele conjunto de personagens que todo mundo conhece, lendo ou não. E eu dei muita risada, foi assim, muito, muito, muito gostoso. E aí no dia seguinte eu tive um intervalinho na escola, entre as aulas, aí eu sabia que tinha uma banca lá perto da escola onde eu trabalho, fui lá e comprei mais alguns gibis e li também, assim, imersa, foi muito bom. É até difícil de descrever o quanto eu precisava daquilo, daquele lugar que era só, assim, despretensioso, colorido, cheio de leveza, cheio de metalinguagem, porque os quadrinhos são muito nessa brincadeira de deixa eu conversar com o autor, deixa eu explicar para o leitor a sequência. É super interessante, assim, realmente o Maurício construiu um legado de cultura baseado em muita sabedoria, em muito estudo, para conseguir gerar esse efeito até hoje. É sensacional formar uma equipe tão grande que alcance o público da mesma maneira desde a década de 60 é impressionante. E eu estava na banca agora no fim da semana e eu vi uma criança chegando assim, ela foi direto na sessão da Turma da Mônica.
e pediu para escolher lá o do Cebolinha, do Cascão, aí a mãe falou: "Tá bom, vai, pode levar mais um". Aí ele: "Ai, eu tô em dúvida entre esse e esse, posso já indo ler no carro?". Eu fiquei assim: "Gente, olha a alegria dessa criança, porque vai ler a historinha nova que chegou da Turma da Mônica". Isso é tão gigante. E aí, gente, eu entrei nessa, e eu queria mostrar para vocês os gibizinhos que eu li na última semana. Eu li o Almanaque do Cascão, li Perdida no Espaço, O Dia em que a Terra Parou. Isso aqui é muito bom, é muito engraçado, é muito bem feito. Cebolinha, essa história aqui inclusive é da década de 90, se eu não me engano. Eu fui no Sebo também procurar algumas histórias mais antigas e ver qual que era a diferença, reconhecer algumas pautas novas daquele tempo. Cascão no Buraco. Cascão também, esses aqui já são da década de 80. Almanaque da Turma do Penadinho, que eu já identifiquei que são as minhas histórias que eu mais gosto, e do Astronauta também, amei reler isso. Outra do Cascão. Essa aqui do Cebolinha foi a que eu comprei na banca, quando eu fui, ali perto da escola, e chama O Relógio Inteligente. Vocês imaginam essa história daqui a uns 50 anos? Como vai ser maluco voltar para isso? Porque é o Cebolinha usando um smartwatch e mostrando todas as complicações da gente performar o dia inteiro, esperando resultados metrificados todos os dias, do nosso sono, dos nossos passos, enfim. E aí o roteirista trata isso com muito humor, de que às vezes mais atrapalha do que nos ajuda. A Máquina que Decide, inclusive quando eu fui na banca eu tentei escolher essas histórias que envolvessem mais tecnologia, já pensando num possível acervo mesmo, sabe? No sentido de ter essas historinhas por perto e de repente lá na frente, assim como eu tô, tentando resgatar essas da década de 70, 80, 90, lá na frente também poder reler e pensar: "Nossa, olha como a gente olhava para isso em 2025". Isso é um exercício maravilhoso também. E aí eu comprei esses plastiquinhos, numa papelaria mesmo, porque como é papel jornal, eu dei uma pesquisadinha, e aí quando você preserva no plastiquinho, tende a durar mais tempo, tende a ser mais cuidadoso, por conta da poeira e dessas influências exteriores que podem machucar o gibizinho. Então fica bem organizadinho, arrumadinho. Esses mais antigos, inclusive, vem cheio de propagandas da década de 80 e 90 e é super curioso, tipo, curso de caligrafia pelo correio, umas coisas muito doidas e muito prazeroso. Eu deixei esse almanaque do Cascão aberto para mostrar para vocês como as historinhas são inteligentes e queridas. Então, por exemplo, essa aqui do final, tá chovendo nos 3 quadros, e aí tá escrito assim: "Fui para a revista do Cebolinha, assinado Cascão". Isso, cara, dá para fazer tanta coisa em sala de aula com isso. E aí esse daqui também é maravilhoso, Cascão em O Cascãozinho. E aí tem esse personagem que começa a fazer tudo que o Cascão faz. Só que aí no final da história, a gente descobre que é simplesmente um leitor dos gibizinhos e que ele se apaixona pelos personagens que ele quer imitar. E aí aqui ele vai ler, depois de ter lido do Cascão, um do Cebolinha, e aí ele quer ficar igual. Que é super a questão da identidade na leitura, o quanto a gente quer se aproximar dos personagens que a gente lê. Gente, muito legal, muito legal. Aqui o astronauta vai para uma historinha em que todo mundo é muito pequenininho e eles querem destruir a Terra. Aí eles desenvolvem um raio para destruir a Terra, mas eles são tão pequenos que o raio só faz cócega. E aí eles têm que bolar todo um plano de novo, de extermínio. Nossa, assim, foi um porto seguro encontrar essas historinhas essa semana. Sei lá, um reencontro, um norte, um farol, só coisa boa. E aí, eu também terminei de ler, que eu comentei com vocês no vídeo passado, e por fim concluí,
o livro Morangos Mofados, do Caio Fernando Abreu. Eu tenho ele aqui dentro dessa edição que reúne os contos completos do autor, mas, enfim, Morangos Mofados é só um pedacinho aqui desse livro, assim, sei lá, vamos considerar umas 200 páginas aqui do meio, algo como isso daqui. E aí, foi uma leitura maravilhosa. Eu li, reli vários contos. Incrível. Caio Fernando Abreu é um espetáculo. Contos cheios de simbolismo, muita referência também da década de 80. Então a gente vê relacionamentos atravessados pelo telefone com fio, pelo vinil, pelo rádio, muita intertextualidade, então ele faz referência a vários autores, ele conversa muito com Clarice Lispector, traz bastante a questão do regime opressor, da homossexualidade como algo que não deveria ser um estereótipo, mas sim uma forma, como de fato é, afetiva de encontro, interesse, afinidade, e que a sociedade tende a escrachar tanto, né, trazer tanto para esse lugar do estereótipo que se torna realmente um corpo estranho, um corpo rejeitado, um corpo excluído. São contos muito sensíveis. As frutas aparecendo nos contos também, o simbolismo do morango. Gente, é maravilhoso. Lindíssimo. E aí eu fui lendo outros contos aqui, de outros livrinhos dele, me encantando mais ainda. Mas como eu li e reli vários deles, os contos ficaram todos cheios de anotação, puxa a setinha daqui e dali, grifa. Esse processo para mim é o mais encantador da leitura. E na semana passada também eu ganhei um presente lindíssimo dos meus aluninhos que simplesmente desenharam um Quincas Borba cachorrinho para mim. Fala se a educação não vale demais, né? Esses encontros humanos em que a gente se conecta e se empodera é o motivo do porquê eu tô em sala de aula. E aí eu coloquei aqui dentro do livro porque era o livro que eu estava lendo naquele momento. E aí é isso. Vamos para mais uma semaninha. Essa semana eu tenho muita prova para corrigir, mas as férias se aproximam e eu tô fazendo as leituras que estão me protegendo nesse momento, me trazendo leveza, me fazendo continuar inspirada a criar, porque no fim das contas ser professor é criar o tempo todo a nossa comunicação, as pontes, a compreensão, o ambiente, os contextos, e eu acho que é essa criatividade que me atrai tanto para a experiência da arte quanto para a experiência da educação. Que venham as próximas leituras, vou ver se eu dou uma passadinha no Sebo essa semana também para garimpar aí outros gibizinhos, e vamos que vamos. Oh, que fofo, cara. Ai, cara, é muito bom. Nossa, que louco. Trouxe vocês para um lugar muito especial que fica aqui atrás de casa e é um lugar que muitas vezes eu olho, que eu tento vir para sentir essa proteção imensa de natureza. O ar é diferente, o som que vem daqui. Eu não sei se vai aparecer no microfone, mas atrás dessas árvores tem um rio que corre com uma força e sempre o barulho da água aqui é muito poderoso e eu gosto muito de ouvir barulho de água, é um negócio que me acalma bastante. Então, quis convidá-los para conhecer esse lugar muito abençoado, que é companhia e cenário de muitas leituras que eu faço. E quero mostrar para vocês algumas leituras, então, que eu tenho feito aí nos últimos dias. Estou quase de férias, o que é maravilhoso, porque isso me traz, principalmente por conta da minha profissão, que é como professora de literatura,
As férias são um sinônimo não só de descanso, mas também de poder escolher as leituras que eu quero fazer, sem a preocupação do trabalho, dos prazos, das aulas que eu preciso montar em cima dessa análise de linguagem, dessa análise literária. E é o que eu tenho feito com esse livrinho que eu vou mostrar para vocês. Eu geralmente, quando vou ler, eu tendo a anotar, fazer várias observações, muitos post-its, depois eu passo para os slides, é todo um processo mesmo de estudo dos livros. E nesse livrinho, talvez por ser a última semana pedagógica antes, das férias, a energia mental, assim, tá naquele limite, corrigindo um monte de prova, passando um monte de nota. Então nesse daqui eu nem tô colocando post-it, não tô fazendo nem muita anotação, porque eu tô lendo para me distrair, para me envolver com o enredo, e isso é delicioso. Então, em julho, teremos aqui nos vídeos muitas leituras que são variadas, diversificadas. Esse ano em especial eu tenho conseguido fazer isso mesmo na rotina, porque eu encontrei um jeitinho de me organizar que foi muito bom e eu consigo conciliar bem as leituras do trabalho com as leituras de entretenimento. Mas óbvio que nas férias essa é uma liberdade maior e o repertório fica muito mais vasto e é muito gostoso. Então o livrinho que eu comecei a ler, tô lendo ainda o Querida Tia, que tá muito legal, estou gostando bastante, mas ontem antes de dormir me deu vontade de pegar esse livrinho aqui, que eu sou muito apaixonada pela capa dele, a borda também é toda laranjinha, super caprichado. E sei lá, eu olhei ele na estante, gosto muito de livros de ficção científica, gosto muito de literatura japonesa, sou apaixonada por literatura japonesa. Aí junta ficção científica com literatura japonesa, não tem como dar errado. Que é o caso do Kazuo Ishiguro com o livrinho Clara e o Sol. Kazuo é um escritor que já ganhou o Prêmio Nobel da Literatura, e neste livrinho, que é o mais recente dele, se eu não estou enganada, é um livro em que ele vai falar sobre inteligência artificial. Só que de um jeito que é tão bizarro, gente, que fica até constrangedor. Você vai lendo meio, não, não é possível, não é possível, não é possível que isso está acontecendo. É uma loja de mulheres que são robôs. E meninos também tem, de inclusive impressões de idade diferentes, porque como são robôs, eles não nasceram naquela formação de tempo, tipo, o robô tem 10 anos, 20 anos, mas eles imitam a aparência de uma pessoa que tem X anos. E eles são vendidos nessa loja com aparências também, com características físicas diferentes, e as pessoas que passam nessas vitrines escolhem as inteligências que eles querem levar para casa. E isso é muito bizarro, gente, já começa aí, né. E ao mesmo tempo que essas pessoas, ó, essas tecnologias são programadas, o fato delas observarem o comportamento humano faz também com que elas compreendam mais sobre o sentimento e, consequentemente, que elas reproduzam esses sentimentos. E isso é muito constrangedor, porque você o tempo todo tem que se lembrar que o narrador, que é essa inteligência artificial, não é uma pessoa que está sentindo, mas é uma pessoa que está observando um comportamento repetitivo e criando material para computar, como se fosse um algoritmo mesmo, as reações humanas. E aí é meio que a lógica do Instagram. Não é que o Instagram está sendo fofo com a gente, sugerindo conteúdos que a gente goste. É uma máquina calculando o tempo todo as nossas reações e, com isso, tendo mais e mais números que nos conduzem a certas atitudes que em nós são emocionais. Eu até ia falar, né, que o Instagram reúne esses cálculos e forma um discernimento, mas o discernimento pressupõe uma consciência. E essa consciência
não existe. É só realmente observação, cálculo e relatório a partir dos nossos sentimentos. E isso é muito louco, gente, porque é um narrador aqui, né, que é mecânico, mas que por essa observação nos trai frequentemente. A gente tem uma impressão de envolvimento e por isso sempre o lembrete de, peraí, não, é uma máquina isso. Existe até uma expectativa nessas inteligências de que elas sejam compradas pelas crianças, pelos adultos que passam na loja. E quando elas não são compradas, elas ficam como se fosse num galpão esperando pelo dia seguinte. E aí você vai ficando meio com dó de tipo, nossa, não vai levar para casa. Só que não é que também ela está sendo rejeitada, ela só está sendo escolhida por um modelo tecnológico melhor. É como se eu ficasse com dó de um celular que vai ficar trancado num shopping porque não foi comprado naquele dia. E aí acontece uma cena muito interessante que chegam os modelos novos e os modelos novos meio que criam alguns comportamentos de não querer ficar perto dos modelos que são considerados mais antigos. Como se fosse um etarismo entre inteligências artificiais. Só que isso é maravilhoso, porque existe já um estudo, e talvez se vocês procurarem na internet vocês encontrem algumas reportagens sobre isso, de que a inteligência artificial, ela lê tanto o comportamento humano que ela inclusive reproduz nas nossas buscas, na nossa demanda por ela, os nossos preconceitos. Como a inteligência artificial é um conjunto de conteúdos coletados nas nossas ações, e as nossas ações são atravessadas comumente por infinitos preconceitos, esses preconceitos já estão aparecendo nos textos que a inteligência artificial produz, nas sugestões que a inteligência artificial dá, porque não tem um filtro de não seja preconceituosa. E é muito doido pensar nisso, porque é uma inteligência formada naquilo que é considerado padrão na atitude humana. E a atitude humana é padronizada por preconceito e violência. É muito maluco pensar isso. Gente, eu tô amando esse livro. Como eu falei para vocês, eu peguei para ler ontem, antes de dormir, li um pouquinho hoje, tô na página 62, mas está sendo uma experiência super estranha. Eu tô lendo e aí eu fico assim, nossa, eu quero ler mais porque eu quero ver o que vai acontecer na próxima página, para onde que esse autor vai levar essa discussão doida. E agora a narradora, ela foi comprada e ela tá na casa de uma criança e mostra a rotina dessa criança numa dinâmica de muita exaustão, de muita correria. E ela é comprada para ser companhia para essa criança. E aí vem outro questionamento. Onde é que entram essas presenças? Na ausência humana. E aí, isso é progresso? Vamos lembrar muito do Ailton Krenak nas discussões que ele faz nas suas obras. Progresso é para onde estamos caminhando? O progresso ensinado pela colonização, nesse disfarce que, na prática, é toda uma fantasia destrutiva, é progredir? Sermos seres humanos cada vez mais exaustos, ausentes, preocupados com uma rotina de trabalho, uma promessa material, isso é progresso? Dependendo de tablets, celulares e robôs para ocupar a nossa ausência na infância daqueles que dependem de nós, isso é progresso? Ai, ai, muitas coisas para pensar. E fazendo uma ressalva muito importante, que os pais que muitas vezes precisam dessas ferramentas para distrair os seus filhos, porque a rotina está muito pesada, não adianta a gente ficar julgando essas pessoas num lugar
moral tão somente, do tipo, esses pais tinham que ser presentes. De fato, eles tinham, e eu tenho certeza que a maior parte deles tem essa consciência e se sente culpado quando dorme. A questão não é um julgamento individual, mas é um julgamento contextual, ou seja, por que as pessoas têm trabalhado cada vez mais? Por que isso é estimulado socialmente já desde as escolas? Por que o padrão de vida está cada vez mais caro? Por que a gente vem naturalizando a ausência como se isso fosse qualidade de vida? Por que a gente trabalha até perder saúde? Quando a gente perde saúde, a gente começa a querer uma vida tranquila. Não é um pai ou uma mãe isolado que tem precisado de um tablet, mas sim uma sociedade que vem deixando os nossos afetos cada vez mais indisponíveis, e com isso as nossas relações ficam esvaziadas e distantes, e aí a gente não sabe mais o que fazer e passa a contar com a tecnologia como uma forma de descanso, porque talvez o único tempo para si seja aquele tempo que você também precisa dedicar ao outro. E aí, quem é o culpado nesse ciclo? Mas os filhos, a gente tem que planejar, a gente tem que pensar, eles não têm culpa. É verdade, gente. É uma pena, eu como educadora vejo isso na escola, o quanto os filhos estão carentes, sozinhos, demandando atenção, perdendo referências básicas de por favor, muito obrigado, eu só posso vir até aqui, eu não posso cruzar esse limite. Por isso que os professores estão sobrecarregados, porque inclusive a gente tem que ensinar o conteúdo e temos que ensinar afeto e como se educar a pessoa numa sala de 40, 50, 60 alunos que, enfim, não estão tendo essa presença em casa. Mas eu não me sinto habilitada para julgar os pais nessa perspectiva tão isolada, sabe? Do tipo, tinha que ser mais presente. Tinha, mas por que não é? E aí as variáveis nos tocam também, porque a gente também está muito exausto, a gente também está muito ausente das nossas relações, sem precisar entrar na gavetinha maternidade e paternidade. Que dirá essa gavetinha? Então, criar uma sociedade que está exausta por um trabalho que cria comparação, que desespera, que faz com que fiquemos reféns do material. Poxa, quando chegar no afeto, a gente chega como? A gente chega com que disposição? A mesma reflexão é sobre a questão da saúde, como a gente está se cuidando, como que a gente chega no fim do dia para se cuidar, para pensar em fazer uma academia, para pensar em comer saudável. Enfim, acho que a gente precisa olhar esse gráfico com várias linhas e não só uma, né? E trouxe aqui também para dividir com vocês uma historinha linda que eu li nesse gibizinho que eu encontrei ontem num sebo. E esse gibi, ele é de 2002. Incrivelmente, ele já existe há 23 anos. E a última historinha é tão linda. Meu Deus do céu, ela se chama Seca Malvada e tem tudo a ver com a importância de estudar, a importância de aprender e se engajar politicamente no nosso mundo. O Chico Bento, ele tá indo para a escola no primeiro quadrinho, e aí ele se distrai, ele fala, não vou para a escola não, eu vou pescar. Só que quando ele chega no rio, o rio tá seco. E aí ele fica super chateado com o priminho dele, aí eles decidem pegar goiaba. Só que a goiabeira também tá seca. E aí ele fica muito chateado, e ele vai com um adulto ver o terreno e tá tudo seco. E ele começa a pensar, meu Deus do céu, e agora? E esse adulto é que sugere que eles, por serem crianças, precisam estudar para encontrar soluções e repensar o mundo, para que justamente esse quadro de desespero não se repita. E aí o Chico tem uma reflexão de que ele deveria ter ido para a escola. Então ele começa a pensar, meu Deus, por favor, me dê uma nova chance, que eu prometo que eu vou para a escola, eu vou estudar e eu vou encontrar um caminho para essa realidade que a gente está vivendo. E aí ele implora para dar um jeito nessa seca medonha,
E aí o último quadrinho, gente, são as pessoas em cima da nuvem, os anjinhos e tal, nessa linguagem mais infantil, emocionados porque o Chico Bento decidiu ir para a escola e aí eles trazem a chuva. Mas essa historinha é tão linda, porque é sobre você convencer uma criança de que estudar não é preencher um boletim, de que estudar não é você tirar uma nota maior do que o seu amiguinho nessa lógica bizarra de competição, de que tudo vira resultado e performance. Estudar é sobre você preparar os seus olhos para enxergar o seu mundo ao redor com instrumentos capazes de ressignificar aquilo que te dói, sabe? Então eu vou estudar porque isso me traz indignação. E eu quero ter caminhos possíveis de ser uma voz que vai propor, que vai trazer algum tipo de esperança, algum tipo de criatividade, algum tipo de inteligência para nossa indignação, para o nosso inconformismo. Que bom que a gente se indigna, o pior é ser indiferente, mas se indignar tão somente causa um pessimismo que nos amarra, que nos limita. E aí é que entra, para mim, a esperança do conhecimento. Quando a gente estuda junto com a indignação, a gente quer ter ferramentas para criar em cima daquilo que a gente acha que a gente merece, que a gente acha que a gente pode propor coletivamente, como já aconteceu tantas vezes na história, no mundo. Pessoas que estudaram, conversaram, se uniram e fizeram com que aquilo fosse uma possibilidade, semearam a imaginação. E é por isso que eu sou professora, gente, é por isso que eu estou na sala de aula, sabe? Para manter os aluninhos em movimento e mostrar para eles o encanto que eu tenho com a escola, que é o encanto da mudança, porque a escola me deu todas as oportunidades que eu tenho hoje, a escola me fez quem eu sou, naquilo que eu concordo e naquilo que eu discordo. A escola me faz realizar situações na minha vida, até hoje. E eu acredito muito nesse processo, é a educação que salva, é a educação que habilita o sonho, é a educação que deixa a nossa chama acesa, a nossa potência viva, o nosso talento encaminhado. Isso está muito forte, né, no livrinho do... Ai, como é que chama, gente? Meu Deus do céu. Cidade de Deus. Que isso? Como que eu esqueço essa obra-prima? Que eu acho que eu até comentei com vocês em mais de um vídeo. Pô, as crianças que estão naquele livro, elas têm consciência do talento que elas têm, mas elas não podem realizar porque elas não podem estudar, porque elas têm que trabalhar cedo, porque os pais têm uma condição de vida muito difícil e aí as crianças não podem estar na escola, elas têm que trazer alguma renda para casa. A escola é o lugar de fazer você planejar sua vida para você ser o que você quiser ser no seu auge, sabe? Ah, gente, pelo amor, é muito linda essa historinha, eu amei. O que prova que gibizinho é para todo mundo, é para qualquer idade, é para gente não se endurecer numa prepotência de que a gente não pode sorrir, de que a gente não pode ser leve, de que a gente não pode gostar de comédia, de traços coloridos. E isso daqui nos faz resgatar essências, né? Nos faz resgatar a tranquilidade de não ser um adulto fechado numa verdade absoluta do que é ser adulto, do que é ser maduro na nossa vida. E aí eu também comprei na banca o Super Almanac. Ai, que delícia ler tudo isso. Tô aqui, ó, na metadinha, ainda falta isso daqui. É considerado uma reunião aí de melhores histórias, muito fofinho, muito gostoso ler. Então eu tô corrigindo as provas, lendo um pouquinho, vindo aqui conversar com vocês e assim vamos construindo o nosso diálogo. Quase fim de tarde, acabei de fazer um chazinho que tá delicioso. Meu Deus, que gostoso, quentinho, sabor maravilhoso. E eu queria só concluir esse vídeo com um pensamento na diferença entre o chá e o café, né? E sugerir uma leitura
maravilhosa que me fez ter mais amor e mais apreço pelo chá, que é o livro do chá, também de literatura japonesa, depois vocês procurem, eu não tô com ele aqui pertinho, senão eu mostrava. E é um livro que vai falar sobre o quanto na cultura oriental o chá entra como uma apreciação, como uma oportunidade da gente desacelerar. E para eles, esse momento de calmaria, esse momento de conexão, acontece desde o borbulhar da água na chaleira, até escolher a cerâmica que você vai usar para tomar, o sabor que você vai escolher, deixar as mãozinhas quentinhas ao lado da cerâmica para aproveitar essa sensação. Tudo isso constrói um momento que é sobre presença, plenitude, concentração, paladar, sentidos de modo geral. E eu tenho sempre muito essa impressão do chá na minha vida. É sobre centralizar, porque a gente tende a ter muitos fragmentos, muitos estímulos e é difícil organizar tudo isso, ainda mais se a gente já tem uma tendência a uma mente mais acelerada. E o chá entra nesse lugar, num lugar de apreço. Toda vez que eu recupero esse hábito de tomar o meu chazinho, eu durmo melhor, eu fico muito mais tranquila em relação aos meus compromissos. Parece que as horas do dia se encaixam de um jeitinho que tem que acontecer, não precisando de mais, e sim do suficiente. Leiam esse livrinho, é muito lindo, é uma experiência muito encantadora. E o que é legal também é que lá eles têm uma expressão que no idioma deles fica mais interessante o vocábulo, mas traduzindo seria: quando uma pessoa está muito agitada, falta chá nela, e quando uma pessoa está calma é porque ela tem bastante chá. Então, para vocês verem como esse costume reverbera até no idioma, trazendo palavras que representam estados de espírito. E o café, em contrapartida, no meu contexto, ele tá assim muito associado ao trabalho, muito associado à necessidade de ficar acordada, despertar o corpo. Eu amo café também, muito, muito mesmo. E também tem uma parte afetiva do café que eu gosto muito, que é o sentar à mesa, a coisa de você fazer o cafezinho, se reunir, conversar, o bolinho, o pãozinho. Minha família tem muito esse costume de ficar conversando bastante, tomando café e faz mais café e conversa mais e fica horas em torno dessa experiência. O mais legal disso é a possibilidade, a escolha. A depender do que a gente está sentindo, a gente busca aquilo que nos representa, aquilo que nos complementa. Fica mais essa sugestão de leitura para vocês. E vou agora ler mais de Clara e o Sol. E quando eu estava pensando que eu sentaria aqui para conversar, a respeito do outro recorte do vídeo em que a gente conversou sobre a inteligência artificial observar o ser humano e trazer todo um algoritmo baseado no nosso repertório de reações, isso dá para ser muito explorado no livrinho Planeta dos Macacos, que é um dos meus livros favoritos assim de ficção científica, porque são macacos que dominam a Terra, porque eles observam tantos comportamentos repetitivos do ser humano que fica fácil reproduzir. Deixa de ser criativo, é simplesmente uma engrenagem de rotina, e essa engrenagem, com a inteligência dos macacos, eles se apropriam e assumem o comando das coisas. Com isso, eu deixo esse finzinho de vídeo para a gente pensar juntos. O que estamos nos tornando? Seres humanos meramente previsíveis, em performances controladas, ou será que a gente ainda tem a delicadeza e o cuidado de explorar a nossa espontaneidade? Obrigada pela companhia, bom cafezinho, bom chá, boas leituras e até a próxima.